Olá, pessoal. Damos início hoje, então, à terceira aula dessa nossa série para capacitação do uso do QGIS 3.10. E o assunto de hoje vai ser a tabela de atributos, que é um elemento muito importante nas nossas análises e que está associado aos arquivos de formato vetorial que nós abrimos no QGIS. Eu vou começar já compartilhando minha tela no QGIS e a gente vai, né, tratar aqui da tabela de atributos na prática, já na interface. E primeiro, vou abrir aqui uma camada, né, essa camada municípios aqui. A tabela de atributos a gente pode acessar, né, de diferentes formas. A gente pode clicar nesse ícone aqui, no superior, apertar o F6, como ali, né, está indicado, e também aqui na camada, com o botão direito, a gente via em tabela de atributos. Então, abrindo a tabela de atributos, a gente tem essa janela, né? Espero que ela tenha aberto aí, deixa eu conferir. Eu acho que ela não abriu. Então, vou ver. Essa é a tabela de atributos. Ela é formada, né, como toda tabela, por linhas e colunas. No QGIS, essas linhas e colunas, elas representam, né, coisas diferentes. No caso das colunas, elas sempre vão representar atributos, como nesse caso aqui a área, em quilômetros quadrados, o perímetro, o nome dos municípios, e cada uma das linhas representa cada uma das feições da camada com a qual a gente está trabalhando. Neste caso, cada feição, ou seja, cada linha, representa um município do estado de Santa Catarina. Essa tabela, ela pode ser editada. E para que ela seja editada, a gente, né, precisa alterar para o modo de edição. Quando a gente então ativa o modo de edição, a gente pode fazer, tomar diferentes ações com essa tabela. E, por exemplo, né, aqui para exemplificar e para mostrar como é que a gente faz, a gente pode, no primeiro momento, querer apagar, né, excluir um dos campos. Não nos interessa o perímetro dos municípios. O que nós fazemos? Nesse ícone aqui, excluir campo, a gente clica, seleciona aqueles campos que a gente quer excluir. Perímetro. Podemos excluir área também, para exemplificar aqui, então vamos ficar apenas com o nome dos municípios. A gente dá um OK, os campos foram apagados. Para a gente tornar essa alteração definitiva, a gente sai do modo de edição e salva. Depois que salvou, não tem mais como voltar atrás. As alterações, elas foram feitas e não tem mais como voltar ao estado anterior. Por isso é importante tomar cuidado para não fazer, né, não excluir nada que seja importante e salvar essa exclusão, porque aí depois a gente não consegue mais recuperar, precisa buscar em outro lugar, baixar o arquivo de novo, ou pior, se for um arquivo que a gente construiu, aí a gente perde essa informação. A não ser que seja uma informação como área que a gente pode calcular e já vai ver como faz o cálculo. Para vocês verem como é intuitivo o conceito de feição aqui no QGIS, né, vamos selecionar, por exemplo, uma das feições aqui, uma das linhas, consequentemente, né, vamos pegar aqui Criciúma. A gente clica aqui, é selecionado a linha, a feição. Se a gente for lá na janela de visualização, eu vou alterar aqui para o QGIS de novo, a gente vê, né, aí na camada municípios, em amarelo, o município que foi selecionado, nesse caso, Criciúma. Se a gente pode fazer também a seleção por aqui. Então, se nós selecionarmos Lages e formos lá na tabela de atributo, o que a gente vai ver é a seleção da feição, né, da linha correspondente ao município de Lages, aqui. Então, é possível fazer a seleção dessas duas formas. E, caso a gente queira, a gente pode também excluir aquelas feições que não nos interessam. Por exemplo,
Urubici não é do meu interesse. Vou excluir esse município, essa feição. Então, vou vir aqui, alternar para o modo de edição e, em vez de usar esse ícone aqui, que vai excluir o campo, a gente vai excluir uma feição. Né? Clicando aqui nesse ícone, então, ela desaparece. A gente volta aqui. Se a gente salvar, né, perdemos essa feição. Se não salvar, ela vai ser mantida. Nesse caso, eu não vou salvar, porque eu não quero perder nenhuma das feições dessa nossa camada. E aí, na tabela de atributos, existem informações que costumam ser muito úteis e muito importantes que a gente pode calcular usando o próprio QGIS. Como é o caso do perímetro para feições de linha, como riachos, como eu vou mostrar daqui a pouquinho, ou melhor, o comprimento para feições de linha, perímetro e área para feições de polígono. Antes de fazer esses cálculos, eu preciso mostrar uma coisa que é o seguinte. Deixa eu voltar lá para o que diz. A gente precisa vir aqui em projeto e nas propriedades do projeto. Aqui, em medições, a gente vai ter um elipsoide padrão para cálculos de distância e área. O que é isso? Basicamente, a gente vai decidir aqui se a gente vai usar para o cálculo de área um modelo da superfície da Terra no formato elipsoidal ou um modelo planimétrico. Qual que é a diferença? Existe o modelo, aqui o primeiro, que é o non-planimetric, que é o modelo planimétrico, que vai considerar a superfície da Terra plana. E a gente pode usar esse sistema quando nós estamos trabalhando com áreas não muito grandes. Né? Os municípios a gente pode considerar áreas não muito grandes. Agora, quando a gente trata de áreas extensas, é melhor que a gente use um modelo elipsoidal. Recomendo aqui usar o WGS84, que é o padrão do Google, e aí, nesse caso, a gente consegue captar os detalhes que são existentes em função da curvatura da Terra. Um exemplo que eu fiz aqui para ilustrar. Se a gente usar isso para áreas pequenas, não vai fazer assim, a diferença vai ser nas casas decimais. Agora, se a gente calcula a área do Brasil usando o WGS84, que é um modelo elipsoidal, a gente vai ter aí uma área de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, mais ou menos, que é a informação que a gente tem oficial da área do Brasil, aproximadamente. Se a gente usar o modelo planimétrico, a gente vai ter 8 milhões e 700 mil quilômetros quadrados. Para a área do Brasil, isso representa um erro de 2,4%, se eu não me engano. Mas, em se tratando de área, como se, usando as coordenadas planimétricas, é como se a gente adicionasse 2 estados de Santa Catarina ao Brasil. Então, aí Santa Catarina tem 95 mil quilômetros quadrados, a gente está adicionando 200. Então, aí, para áreas grandes, essa diferença pode ser significativa. Para áreas pequenas, não. Mas também não tem problema em usar o WGS84 para cálculo de área pequena. Então, eu vou deixar ele aqui mesmo. A unidade padrão para distância eu vou continuar com metros e para medição de área eu vou continuar com metros quadrados. Quem quiser pode mudar, mas não acho que haja necessidade. Então, a gente dá um OK, foi aplicado. Aí a gente vai voltar na tabela de atributos. E, então, dito isso, a gente pode proceder com esses cálculos. Como é que a gente vai fazer o cálculo da área, por exemplo, nesse caso? A gente vai usar a ferramenta calculadora de campo. Clicando nesse ícone, então, a gente abre a calculadora de campo. A gente dá um nome para esse campo que pode ser definitivo ou virtual. Se ele for virtual, depois que a gente fechar a camada, ele vai deixar de existir. Então, a gente vem aqui, eu vou colocar área,
quilômetro quadrado. Para me orientar, usem sempre, não usem caracteres especiais, não usem espaço, usem o underline. Aqui a gente vai dizer que isso é um número decimal. Precisão e comprimento de saída, a gente mantém o padrão. E para calcular a área, a gente pode procurar aqui nas funções, ou pode vir e só digitar cifrão área, e nós teremos então aqui a função selecionada. Como eu quero em quilômetros quadrados e o padrão está para metros quadrados, nós vamos fazer a conversão aqui mesmo, de metro quadrado para quilômetro quadrado, a gente divide então por 1 milhão, já coloca aqui, dá um OK, e as áreas já terão sido calculadas. O mesmo a gente pode fazer, como a gente está tratando aqui de polígonos, com o perímetro. Então, vou chamar aqui de perímetro, underline metro. Na verdade, aqui não está me permitindo escrever mais, porque o nome do campo não pode ser muito grande. Então, eu vou colocar só per, que a gente já se localiza, metro, ou vamos colocar quilômetro, porque vão ser números grandes. Número decimal, que vem aqui, cifrão, perimeter, as funções estão sempre em inglês, então seleciona essa função, divide por 1000, porque a gente vai ter a saída em metro, para converter para quilômetro, dá um OK. Temos adicionado, então, o perímetro em quilômetros e área em quilômetros quadrados de cada um dos municípios de Santa Catarina. Eu vou, então, alternar. Quando a gente clica em calculadora de campo, mesmo que não esteja no modo de edição, ele vai alternar para o modo de edição. Quando a gente termina de adicionar os campos, a gente salva para manter definitivamente as alterações. Voltando para o QGIS, a gente tem também camadas aqui de linhas, nesse caso a hidrografia de Florianópolis. Vou abrir a tabela de atributos e compartilhá-la. E então nós teremos essa aparência aqui. Nós temos um identificador, esse campo feed, que vai nos dar um número identificando cada uma das feições. Aqui temos o comprimento em metros e o comprimento em quilômetros. Se eu quiser excluir, alternar o modo de edição, posso aqui selecionar aquele que eu quero apagar, ou selecionar, posso selecionar mais de um. Eu apago, então, aqui o comprimento, e aí eu tenho ele só em quilômetros. Eu quero em metros. Vem em calculadora de campo, coloco aqui comprimento, ou chamo como quiser, em metros, defino como um número decimal. Aqui o cifrão vai ser não perimeter, length, que vai nos dar o comprimento. Nesse caso eu não vou dividir por nada, porque ele está para sair em metros e é em metros que eu quero. Dou um OK, ele é adicionado. Uma outra coisa que pode ser feita também é atualizar campos existentes. Por exemplo, digamos que aqui eu queria ter feito o comprimento em quilômetros, mas sem querer esqueci de fazer a divisão, coloquei em metros. Eu posso vir em calculadora de campo, atualizar um campo existente, selecionar qual campo eu quero atualizar, venho aqui, faço a mudança. Eu quero em quilômetros, então eu vou colocar length dividido por 1000, e aí vai me dar em quilômetros. Só não vou conseguir alterar o nome do campo daí. Aí, se eu quiser, porque aqui eu coloquei metros e estou colocando quilômetros, é melhor que eu mude aqui para quilômetros para eu não me confundir depois. Então, às vezes, mais vale então a gente apagar o campo, excluir e criar outro com outro nome para a gente se organizar. Quando a gente tem a tabela de atributos, e aí eu vou voltar aqui para o QGIS e para a nossa feição, para a nossa camada de municípios, o que a gente pode ter
né, ou querer, é selecionar por algum critério as feições que a gente tem na camada. Nesse caso, digamos que o nosso desejo é selecionar aqueles municípios que têm uma área maior ou igual a 200 km². Como é que a gente faz isso? A gente pode usar duas ferramentas aqui do QGIS, que é esse aqui, o filtro, filtrar feições usando forma, ou selecionar feições usando uma expressão. Diferem na forma, mas as funções acabam sendo as mesmas. Só muda a forma com que a gente faz a análise. Então, aqui no filtro, a gente vai selecionar o campo de interesse. Nesse caso, a área, em quilômetros quadrados. Os outros campos, então, a gente vai manter aqui como excluir campo. O que significa? Que esse campo ele não vai entrar no nosso filtro. A área quilômetros quadrados vai entrar, e vai entrar de que forma? Eu quero valores, né, maiores do que 200 km². Então, vou colocar maior ou igual a, e aqui eu coloco o valor de 200. Quando eu clico em selecionar feições, ele vai selecionar, nesse caso 168 delas. Eu venho aqui para visualização de tabela, aqui no cantinho inferior direito, e aí eu vejo quais foram selecionadas. Se eu clicar aqui, a seleção é movida para o topo. Então, tem todos os selecionados no topo e aqueles que não foram selecionados ficam na parte de baixo da tabela. Se eu for lá na feição, na janela de visualização e manipulação do QGIS, eu vou ver em amarelo todas aquelas feições que foram selecionadas pelo meu filtro. Voltando então à tabela de atributos, existe a possibilidade da gente fazer essa seleção de outra forma. Né? Aqui eu clico aqui para desselecionar tudo. Posso usar então essa ferramenta aqui, que é a seleção, né, por expressão. Aí, né, em vez de colocar daquela forma, escolher o campo, eu escrevo exatamente aquilo que eu quero, de acordo com a sintaxe que o QGIS exige. Né? Então, eu vou colocar aqui que eu quero a área em quilômetro quadrado, que é o nome do nosso campo aqui, entre aspas, né, maior ou igual a 200. Se eu selecionar feições, vai acontecer o mesmo que aconteceu da outra forma, porque é exatamente a mesma condição. Se a gente for lá no QGIS, todos vão estar selecionados também. Então, existem essas duas formas de a gente fazer essa seleção. No filtro, acho importante citar o seguinte, né? Por exemplo, a gente quer selecionar a feição que tem um nome Florianópolis. Então, a gente vai dizer que o campo área dessa vez vai ser excluído e a gente quer, né, que seja igual a. Então, o valor que a gente colocar ali naquela caixa de texto vai precisar ser igual para ser selecionado. Se eu colocar aqui, então, Florianópolis, já aparece ali, né? Florianópolis, e der um selecionar feições, uma feição foi selecionada, que é justamente Florianópolis. Agora, o que pode acontecer nesse caso? Se eu escrevesse Florianópolis com letra minúscula, ele não iria selecionar nenhuma feição. Selecionar feições. Quer dizer, nesse caso foi selecionado, né? Quando é que ele não selecionaria? Quando a gente marcasse a seguinte opção, Case Sensitive. O Case Sensitive serve para isso. Eu quero que o negócio ele seja exatamente igual, inclusive a letra maiúscula. Né? Aí, aqui, se eu escrever com letra minúscula e selecionar feições, a correspondência de feições não encontrada. Para isso serve o Case Sensitive. O Case Sensitive não serve, por exemplo, para caracteres especiais. Eu escrevi Florianópolis, não coloquei o acento. Eu escrevi
Balneário Pissarras e não coloquei C em vez de C cedilha. Não serve para isso. Se eu escrevi sem acento e tinha acento, se eu escrevi com C enquanto era C cedilha, não vai aparecer. O case sensitivo só serve para letras maiúsculas e minúsculas. Então, é preciso tomar cuidado com isso. A gente também pode obter, né, a partir dessa tabela de atributos, algumas informações estatísticas. Para isso, a gente pode vir aqui, clicar nessa função aqui, que é mostrar o resumo estatístico. Aqui a gente seleciona qual que é a camada de interesse, no caso municípios, e qual que é o campo de interesse, área quilômetro quadrado. Automaticamente já vai aparecer qualquer contagem, então são 295 feições, a soma aí dá 95 mil quilômetros quadrados, a média 322, a mediana, desvio padrão, populacional e provavelmente o outro é de amostra, várias informações relacionadas à estatística daqueles dados. A gente pode obter aqui de forma rápida. A hidrografia também pode nos dar, então a gente vem aqui, né, por exemplo, lá com comprimento em quilômetros, a soma aí é 561 quilômetros, então, né, se a gente juntar todos os riachos que a gente tem aí em Floripa e esticá-los, a gente vai ter uma distância que, para ter uma ideia, aqui de Florianópolis até a fronteira com a Argentina, a gente tem 530 quilômetros, mais ou menos, em linha reta. Então, né, a gente ia parar aí 30 quilômetros lá dentro da Argentina com esses nossos riachos, porque aí a soma dá 561 quilômetros, é bastante coisa. Então a gente consegue acessar aqui pelo painel de estatísticas. Outra coisa que a gente pode fazer é querer complementar os dados da nossa tabela de atributos. Um exemplo que eu fiz aqui para mostrar para vocês. Nós temos a camada municípios de Santa Catarina e a nossa tabela de atributos, como a gente viu, tem o nome do município, tem a área de cada um deles e o perímetro. Mas, aí, se for interessante, a informação da mesorregião a qual cada município catarinense pertence. É possível obter essa informação, e eu obtive no site do IBGE. Só que eu obtive como uma tabela, não como um shape exatamente igual a esse, com mais informações. O que a gente pode fazer? Pode unir aquelas informações que a gente encontrou com aquelas que a gente já tem. E de que forma a gente faz isso? Bom, eu tenho a tabela salva como infomunicípios no formato CSV. É sempre importante que a gente trabalhe no formato CSV para abrir as tabelas aqui no QGIS. Eu vou abrir essa tabela puxando ela como se fosse uma camada. Ela não vai aparecer no mapa, né, obviamente, mas se eu abrir a tabela de atributos dela, ela vai se mostrar como tabela, né? Então, a própria informação dela vai aparecer aqui, né, como na tabela de atributos. Então, aqui eu tenho, né, código do estado, nome, código da mesorregião e o nome, código da microrregião e o nome, código do município, código completo do município e o nome do município. A gente pode juntar essa informação aqui com aquela que a gente tem, usando a função de união que a gente acessa pelo painel de propriedades. Então, a gente vai vir aqui em municípios, que é a camada que a gente quer adicionar a informação, propriedades, vem em uniões, aqui já está em uniões. Né? Clica nesse mais para adicionar uma nova união, e a gente quer unir qual camada? Quer unir a camada infomunicípios, que é uma tabela, e qual o campo que a gente vai usar para comparar? O que significa? A gente precisa ter um campo na camada de união e na camada que a gente quer adicionar a informação que tenha valores em comum. Nesse caso, vamos unir pelo nome, né?
porque ele precisa saber onde é que ele vai adicionar a informação. Então, a coluna nome, município dessa nossa tabela, ela precisa coincidir, né, os valores, com o campo nome da nossa camada de municípios aqui. Qual cuidado que a gente precisa ter? Nesse caso vai funcionar porque eu fiz algumas alterações. Mas é bastante importante trabalhar nesse caso com códigos, né? Seria legal se a gente tivesse aí a camada dos municípios com o código de cada município. Por quê? Porque se a gente trabalha com nome, existe uma grande possibilidade de dar erro. Porque se tiver um acento em uma palavra que não tem no campo correspondente da camada que a gente quer unir, ou se tem uma letra maiúscula e no outra minúscula, ou qualquer alteração nos caracteres, ele não vai funcionar para aquela feição. Um exemplo, eu corrigi aqui, por isso que vai dar certo. Né? Tinha aí uns 10 problemas. Um deles é Balneário Pissarras, na tabela estava com 2 R's, na camada estava com um só. Presidente Castelo Branco, na camada, não sei, na camada estava com um L, Castelo, na tabela estava com 2, não uniu também. Então, se a gente trabalha com códigos, a chance de encontrar esses problemas é muito menor, porque no código não vai ter um acento, uma letra maiúscula, o código é um número. Então, é mais importante, é mais fácil e menos suscetível a erros trabalhar com códigos. Nesse caso vai dar certo, né, porque eu corrigi os erros que existiam, mas não recomendo. Principalmente quando existem caracteres especiais. Então, aqui a gente definiu quais vão ser os campos que precisam coincidir. Não queremos armazenar temporariamente. Queremos unir quais campos? Queremos a mesorregião em código e em nome, a microrregião em código e em nome, o código do município completo. Damos um OK. Ou antes, a gente também pode personalizar aqui o prefixo do nome do campo. Por exemplo, eu vou colocar aqui, vou mostrar como é que isso funciona. Se eu colocar tabela, underline, e dar um OK e um OK aqui, vai ser, então, adicionadas essas informações. Vou abrir a tabela de atributos e compartilhá-la. Nós temos adicionados aqui, então, esses campos de mesorregião, nome da mesorregião, e aí aquele prefixo, ele aparece aqui, ó, tabela, mesorregião geográfica. Tabela, nome, mesorregião. É só para, se a gente quiser deixar em branco, daí só vai aparecer aqui o nome da camada, né, do atributo adicionado. Só que essa alteração aqui, ela não é definitiva. Se eu fechar, ela não vai ser salva. O que é que eu preciso fazer? Ir lá na camada, na janela de camadas, deixa eu ir lá. E na janela de camadas, vir em exportar, salvar feições como, fazer aquele salvamento e aí vai ser definitivo. Então, vou criar uma outra camada, né, idêntica a essa, só que com mais informações no tabela de atributos. É isso que vai acontecer. Aqui, para exemplificar mais uma vez aquele filtro por expressão, né, eu vou mostrar aqui, eu posso selecionar, por exemplo, todos os municípios que fazem parte do Vale do Itajaí. Então, eu vou vir aqui no filtro, né? Então, eu vou dizer, nesse caso, o único campo que eu não vou excluir é nome mesorregião. Então, vai ser igual a nome mesorregião, Vale do Itajaí, já aparece, porque ele reconhece que existe um elemento com esse nome. Selecionar feições. 54 feições foram selecionadas, que são exatamente aqueles municípios que fazem parte do Vale do Itajaí. Se eu for lá no QGIS, eu vou ver em amarelo a seleção dos municípios que fazem parte do Alto Vale do Itajaí. Então, é assim que a gente usa essa ferramenta. Se a gente quiser, a gente pode vir aqui, né, exportar, salvar somente as feições selecionadas e a gente vai ter uma feição
que vai conter, né, ou melhor, uma camada cujas feições são os municípios apenas da mesma região do Alto Vale do Itajaí. Então, a gente tem essas possibilidades. Por fim, uma coisa que a gente também pode fazer é querer salvar essa tabela de atributos como um arquivo do Excel, por exemplo, para a gente trabalhar de outras formas. Como é que a gente faz isso? É muito simples também. Em municípios, a gente vai vir naquele nosso conhecido exportar, salvar feições como, e em vez de salvar como shapefile, a gente vai salvar como aqui uma planilha do Office, em formato XLSX, por exemplo. Seleciona onde a gente quer salvar, né? Vou colocar aqui tabela municípios. Salvo. Não preciso, né, adicionar esse arquivo salvo ao mapa. Então, ok. E se eu for lá na pasta que eu salvei, eu vou encontrar essa tabela que eu já vou compartilhar. Deixa eu abrir ela aqui. Vou compartilhar. E aqui nós temos, então, uma tabela do Excel com exatamente aqueles valores, aquelas informações que a gente tem na tabela de atributos da camada. Isso é um passo importante. Muitas vezes a gente precisa fazer este salvamento para poder realizar análises com as informações que a gente tem nessa tabela de atributos, né, de informações das nossas feições de interesse. Então, por hoje era isso. Vimos bastante informações que são muito úteis, a gente usa extensivamente. Na próxima aula, a gente provavelmente vai ver um pouquinho sobre plugins, vai ser uma área mais curta, porque na sequência a gente vai fazer uso de alguns plugins nas nossas aulas e é preciso entendê-los antes para que a gente possa utilizá-los na sequência do nosso curso. Um abraço a todas e todos e até a próxima aula.